sou a professora Bianca Salomão de Língua Portuguesa e hoje nós iremos dar início e também finalizar a nossa quarta unidade do nosso caderno número 1, tudo bem? A aula de hoje ela vai dar início e também vai finalizar a quarta unidade. Porém, nós ficaremos com a resolução a ser compartilhada. Então, olha lá, você vai resolver e nós iremos apenas compartilhar a correção na nossa próxima aula remota. Após assistir o vídeo, lembre-se que nós temos daqui a pouquinho um encontro marcado com a nossa aula remota. E na segunda-feira que vem, nós teremos nossa revisão. E é neste momento que nós iremos tirar as dúvidas que ficaram, assim como hoje. Porém, nós iremos também finalizar essa nossa revisão da unidade e dar seguimento aos nossos estudos para uma bela e linda avaliação, que eu tenho certeza que todo mundo vai tirar uma nota excelente, porque está todo mundo muito dedicado. Então eu aguardo vocês. Fiquem com a aula de hoje, não esqueçam de enviar a sua resolução para correção, tudo bem? Beijinhos e fiquem com a aula de hoje. Hoje nós iremos iniciar a nossa quarta unidade e ela tem como tema é da nossa conta sim. Então, hoje nós vamos saber tudo que é da nossa conta. E eu falo de conta no sentido literal. A gente hoje vai aprender a prestar atenção em nossas contas. Nós vamos prestar contas. Bem, a água ela é um recurso natural e é essencial. Não é possível a gente medir o valor econômico da água, nem social e muito menos ambiental. Isso porque todo mundo sabe que sem água a gente não viveria, sem água não existe vida. Então, nos dias de hoje, a energia elétrica ela pode nos proporcionar vários confortos, muitos do nosso conhecimento, principalmente como exemplo a nossa aula de hoje. Você está assistindo a nossa aula porque em algum lugar em que você está assistindo tem energia elétrica. Então, ela nos proporciona um conforto e um bem-estar, além da segurança do lazer. E vocês já conseguiram imaginar a nossa vida sem energia elétrica? Como a gente faria para assistir aula nessa pandemia? Se não tivesse energia elétrica, a gente não teria esse acesso nem de aula, nem de trabalho, nem de informação. Tudo bem? Então, apesar de eles serem essenciais, esses serviços eles não são gratuitos. Para a gente garantir esses serviços, a gente tem que pagar por eles. Para que eles não nos faltem, a gente precisa pagar por eles. Mas a pergunta que eu lhe faço hoje é: você já viu a fatura de água ou de luz da sua casa? A gente vai observar aqui essa fatura. Lá na tua página 72, tu tens uma fatura. E ela tem muitas informações. Ela tem número do cliente, ela tem número da instalação, ela tem o resumo da sua conta, ela tem a descrição do seu faturamento, ela fala sobre o fornecimento, aquilo que você utilizou, ela fala sobre seus impostos e seus tributos pagos, ela fala sobre o seu histórico de consumo, tudo aquilo que você já consumiu durante o ano. Ela tem os seus dados de leitura do medidor, então ela tem a leitura anterior, do mês anterior, a leitura atual, que é do mês em que você está sendo cobrado, a próxima, que é aquela que ainda será entregue, e ela tem os dados da sua instalação. Então, tudo isso a gente observa em uma conta, tudo bem? Em uma fatura. Aqui no nosso jogo rápido, a gente vai aprender a interpretar essa conta. Então, a primeira pergunta é: você sabe como é o nome da empresa que fornece energia elétrica no estado em que a gente mora? Vamos lá. Caso vocês não saibam, perguntem para o papai, para a mamãe e para o responsável. Mas me digam, qual é a companhia, a empresa que fornece energia elétrica para a gente? A segunda questão. Vamos observar os dados da leitura do medidor. Então, se a gente vai lá nas leituras do medidor, qual é a data em que foi feita a leitura? Ou seja, a verificação da energia. Qual é a data que foi feita essa verificação? A atual. Na B, qual será a próxima leitura a ser feita? Que data é? Lá naquele dado de leitura do medidor. Terceira questão. Observe agora o campo descrição do faturamento e me responda: o consumo de energia elétrica ele é medido por quilowatts por mês.
Que quantidade de energia foi consumida no mês indicado pela fatura? Lá na descrição ele diz qual foi o consumo. A letra B. A fatura cobra apenas energia consumida, vocês acham? Ou ela cobra outra coisa? Bem, se vocês conversarem com os responsáveis, a gente vai entender e vocês também vão perceber que a gente nunca paga essa nossa fatura. A gente paga os impostos, as tarifas, isso porque a energia elétrica pública também é cobrada de nós, que pagamos nossa energia elétrica. Se tem luz na sua rua, você também está pagando essa energia. Então, ela vem contabilizando na sua fatura. Olha lá, vamos conectar com a ciência. Nessa unidade, a gente verificou a energia que um aparelho consome para funcionar. O nome dessa energia é chamada de quilowatt-hora por mês. Então, essa unidade de medida, assim como o metro, o centímetro e o quilograma, são conteúdos estudados pela ciência. Bem, aqui nós vamos para o acertando as contas. É quando a gente vai ver se vocês conseguiram aprender a interpretar essa conta. Então, a gente percebeu que uma fatura ela vai conter informações em campos específicos. Então, para a gente analisar essa fatura, a gente precisa focar nos detalhes dela. Por exemplo, qual é o nome dessa companhia? AS Eletropaulo, conta de energia elétrica, né? A gente tem aqui, por exemplo, os referentes, data de emissão, data de vencimento. A gente tem aqui o número do cliente, o número da instalação. Nós temos o resumo da nossa conta. Nós temos a descrição do faturamento. A gente tem aqui o endereço, né? Olha aqui o endereço. Nós temos o histórico, dados de leitura do medidor, dados técnicos da instalação, indicadores de qualidade de serviço, o valor a ser pago e o modo de pagamento. Então, se a gente observa tudo isso, agora a gente vai para o nosso jogo rápido. E vocês vão me responder qual o número do cliente, qual a data que vai vencer essa fatura, qual o nome da empresa que fornece esse faturamento, qual é o nome da empresa que fornece energia elétrica, qual o endereço dessa empresa. Segunda questão, por que o nome da empresa e o endereço foram escritos com a inicial maiúscula? Vocês sabem me dizer o porquê? Bem, vamos relembrar uma coisinha. Lembra dos substantivos próprios e comuns? Sempre que a gente tem empresa, pessoa, estado, a gente tem locais que são próprios, locais que são diferenciados. Então, a gente vai iniciar com letra maiúscula justamente para identificar esses substantivos próprios. Então, assim você consegue formular a sua resposta. Terceira questão, o campo histórico de consumo traz consumo dos meses anteriores. Então, me diga, em qual dos meses apresentados o consumo foi maior? E a outra pergunta, qual foi o consumo em quilowatt-hora nesse mês? Então, você tem duas perguntas para responder na letra A, assim como também tem duas na letra B. Em qual deles o consumo foi menor? E qual o consumo de quilowatts-hora nesse mês? C. Esse campo pode ajudar o consumidor em quê? Olha lá, quando a gente tem um histórico de consumo, em que isso ajuda a gente? Talvez faça com que a gente consiga atentar ao quanto de energia eu estou gastando nos meses, para ver se vai ter algum mês que eu vou, de repente, disparar isso daí, né? Ou vou reduzir, reduzir, o que eu fiz nesse mês para reduzir minha conta? Então, de que maneira isso pode ajudar o consumidor? E a quarta questão, qual a forma de pagamento dessa conta? Olha lá, se a gente for lá perto do final, com o valor da fatura, qual é a forma de pagamento? Nós temos aqui um desafio. Na parte inferior da fatura aparece isso aqui, ó. O que é isso aqui? Alguém já ouviu falar? Alguém já viu? Você sabe o que é essa representação gráfica que acompanha números e para que ela serve? E depois você vai me dizer, será que uma fatura que contém isso aqui, que eu não vou falar o nome, vocês vão saber o que é, caso vocês não saibam, vocês vão pesquisar, será que com isso aí eu consigo pagar essa fatura em qualquer lugar?
você vai me explicar o porquê que eu consigo e se eu consigo, na verdade, né? E aí ele tem uns passos, se você ficou curioso, né, para saber o que é isso, você pode ler e aí você já consegue achar a resposta. Depois você vai me dizer se é igual ou diferente. Esses textos que a gente analisou são o quê? Faturas, né, boletos, carnês, vocês vão me dizer se eles são a mesma coisa. Eu tenho a definição de fatura, que é um documento de cobrança que representa uma conta, um boleto, que é um documento emitido na empresa para o pagamento, e o carnê, que é um bloco de talões correspondente à prestação a ser paga. Vocês acham que eles são iguais ou que eles são diferentes? Bem, passando da fatura, nós vamos para o nosso momento ortográfico, estudar os sons do X. Nessa unidade, a gente está lendo e estudando fatura, o boleto e o carnê. Textos que estão muito presentes em nosso cotidiano, pois todas as pessoas que vivem em uma casa ou em um apartamento, por exemplo, precisam pagar uma conta de luz, de água, de telefone e por aí vai. Todos nós temos boletos a serem pagos. Você já identificou as partes que compõem esse gênero textual que indicam, entre outros elementos, o consumo praticado. E quando esse tipo de consumo acontece de forma inconsciente, você já parou para pensar? Olha lá, minha conta de água veio altíssima, mas isso foi de maneira inconsciente. Então, diante dessa situação, quando há uma preocupação com o consumo excessivo de água ou de luz, de outras questões, normalmente a gente faz campanha de conscientização, que é justamente para a gente criar uma ideia de que a gente vai precisar melhorar o nosso planeta, melhorar esse nosso consumo, porque o nosso consumo também atinge o meio ambiente. Então vamos observar essas campanhas lendo esse cartaz. Diz assim: 10 dicas para você melhorar o planeta. 1. Economize água. 2. Compre produtos biodegradáveis. 3. Cultive áreas verdes. 4. Diminua o uso de embalagens. 5. Use lâmpada fluorescente. 6. Compre eletrodomésticos com baixo consumo. 7. Prefira CDs regraváveis. 8. Quando puder, caminhe ou ande de bicicleta. 9. Valorize os produtos de sua região. E 10. Cuide do seu ar-condicionado. Vocês perceberam que eu li os tópicos, né? Vocês podem ler todas as descrições para ficarem mais por dentro. E aí, esse cartaz ele traz algumas dicas que são muito valiosas e que podem nos ajudar a transformar a nossa realidade. Como a gente não pode conversar com os colegas, a gente pode conversar com o nosso responsável que está nos auxiliando na aula de hoje. Vamos observar, então, conversando com eles, quais dessas atitudes você já pratica na sua casa, qual dessas você pode começar a praticar. De repente você vai de carro todo dia para a escola, e se de repente um dia na semana vocês fossem de bicicleta? E se vocês combinassem de levar a própria sacola para evitar usar do supermercado? São opções. Então, vamos observar que algumas palavras que foram usadas na escrita dessas dicas. Produtos de limpeza e higiene contêm substâncias que são químicas e tóxicas. O déficit de verde é um responsável pelo calor excessivo do ar extremamente seco. Se existir opção na hora da compra, escolha a embalagem mais fácil de reciclar. Compre eletrodomésticos de baixo custo. Então, você observou que todas essas palavras destacadas no cartaz apresentam a letra X? Sim, né? Tóxica, exatamente, existir, baixo. Agora, de olho nessa condição, você vai pensar e responder as questões a seguir. Qual é o som que o X da palavra tóxica reproduz? Qual é o som? Quando a gente fala tóxica, você não escuta o som do KS, tóxica, né? Então, a gente acaba escutando este som. E qual é o som do X na palavra extremamente? Ele tem som de quê? KS, S ou Z? E qual é o som na palavra existir? O som de KS, S ou Z? E quando a gente fala baixo, ele tem som de S?
som de Z, som de KS? Não, né? Ele acaba tendo um som de CH. Então, assim a gente percebe que o X ele pode ter 4 sons. O de S, o de Z, o de CH e o de KS. Como a gente consegue perceber isso? É só você pronunciar em voz alta essas palavras. Máximo, exame, ameixa, axila. E a gente vai perceber. Então, vamos para um jogo rápido. Com base no estudo que a gente fez acima com a letra X, você vai ler as palavras e vai seguir escrevendo elas nas colunas corretas. Então, olha lá, nós temos as palavras, nós temos os espaços. Quando eu falo xadrez, eu tenho o som de quê? De CH, chá. Então, eu vou colocar aqui no som de CH. E assim eu vou fazer com todas essas palavras, tudo bem? Terminando o nosso momento ortográfico, a gente vai para o nosso último momento, que é o grau do substantivo. Bem, vocês sabiam que o substantivo ele tem grau? Vamos entender o que a gente está falando com isso. Vamos então, a princípio, ler um cartaz sobre o consumo consciente. Economiza energia no verão. A crescente demanda da energia elétrica não combina com o desperdício que já existe, já que é quase 18% da energia gerada no país. Conservar energia é mais do que economizar, pois podemos reduzir consumo sem abrir mão do conforto. Confira algumas medidas que podem ajudar na hora de economizar energia elétrica. E aí ele vai listar várias e várias possibilidades. Depois ele termina dizendo que cuidar de você esse é o plano, né? E é uma propaganda da Unimed. Agora, você já pensou se em sua casa o consumo de energia é feito de maneira correta? Já conseguiu parar para pensar nisso? Você vai fazer uma pesquisa perguntando aos seus familiares de maneira oral, apenas para conhecimento, as seguintes questões. E aí você pode fazer no caderno ou apenas para você ter consciência do seu consumo. Entre A e E, a sua geladeira, ela faz parte de qual nível de consumo? Toda geladeira vai ter um nível de consumo, né? Normalmente vem um bonequinho dizendo se é A, B, C, D, E. Se na sua casa vocês costumam usar adaptadores T, se durante o dia vocês acendem as luzes ou aproveitam a iluminação natural, se as lâmpadas todas já foram trocadas para LED, se vocês costumam tomar banho frio, morno, quente. E aí, essas respostas ajudarão, né, vocês a refletirem um pouco sobre esse consumo mais consciente. Então, agora voltando para o nosso texto do cartaz, a gente vai analisar aqui algumas particularidades da nossa língua portuguesa. A gente vai reler um trecho em que diz assim: aproveite a iluminação natural abrindo janelas, cortinas, persianas e usando telhas translúcidas e janelas amplas. Me digam, as 4 palavras sublinhadas, considerando o gênero do substantivo, estão no feminino ou no masculino? Eu falo a janela, a cortina, a persiana e a telha. Então, eles estão no feminino ou no masculino? Agora, os 4 vocábulos destacados, considerando o número, né, singular ou plural, eles estão no singular ou plural? Janelas, cortinas, persianas, telhas. Responda se está no singular ou no plural. Agora me digam, essas classificações são possíveis porque o substantivo é uma classe que pode ser variável. Vocês lembram disso? Bem, existe ainda mais uma possibilidade da gente analisar as coisas. As últimas palavras do excerto destacado, janelas amplas, dão a ideia de que se trata de mais de uma janela, né? Quando eu falo janelas, é mais de uma. Será que há como fazer a representação apenas com uma palavra? Por exemplo, se fosse janela pequena, como seria possível eu falar janela pequena com apenas uma palavra? Já na língua portuguesa, essa condição diz respeito ao grau do substantivo. Então, ela pode ser um grau normal, um grau aumentativo e um grau diminutivo. Por exemplo, eu tenho a palavra janela e ela é um grau normal. Se eu quiser aumentar essa palavra para um grau aumentativo, eu posso usar janelão, eu posso usar janelona. Mas se eu quiser um grau diminutivo, aí eu usaria janelinha, janelazinha.
Então, quando a gente fala de grau do substantivo, a gente está falando dos graus normal, diminutivo e aumentativo. Agora você vai completar para mim um quadro para a gente exercitar. Eu tenho a palavra casarão, que está no aumentativo. Qual seria o diminutivo? Casinha. E qual seria o grau normal? Casa. E assim você vai completar esse quadro. Qual é o diminutivo de olho? Qual o aumentativo de olho? Qual é o grau normal de peixinho? E o aumentativo? Então, atenção que existem algumas palavras com o final ão que não necessariamente vão estar no grau aumentativo. Quando eu falo anelzão, eu falo de um anel grande, mas quando eu falo feijão, eu não falo de um feijo grande, né? Quando eu falo mão, eu não falo de um mar grande. Não, são palavras que por si só já tem o ão como finalização dela. Então vamos circular aqui nesse quadro para a gente não errar. Vamos circular aquelas que indicam um grau normal, mesmo que tenham ão. Olha lá, coração é um cora grande? Não, a palavra é assim. Então eu vou circular coração. Dessa forma você vai circular todos aqueles que mesmo com ão não indicam um grau aumentativo. Mas na língua portuguesa ainda há algumas palavras que são utilizadas com final ão de aumentativo ou final inha diminutivo, que não necessariamente significa grande ou pequeno, mas representam um afeto. Então, quando eu falo aquele bebê é lindinho, não quero dizer que ele é um lindo pequeno. Eu estou expressando meu carinho, lindinho, né? Quando eu digo assim, Pedro é meu amigão, eu quero dizer que Pedro, eu tenho um afeto por ele. Eu acho que ele é muito meu amigo, né? Então, Maria comprou um carrão. Não é porque é um carro grande, mas é porque a valorização, né? É um carro muito top, então ele é um carrão. Então aí a gente tem esses casos que na verdade são afeto, valorização, ironia. Agora escreva para mim os graus diminutivos e aumentativos de cada palavra. Qual é o diminutivo de filha? Filhinha. Qual é o aumentativo de filha? Filhona. Então aqui você vai fazer de todas as palavras: chave, mesa, sol e menino. Quais os aumentativos e quais os diminutivos. Aqui por último a gente tem o nosso estudo de dicionário, tá? Que a gente vai ver a palavra ironia. E nós temos um material de apoio que nós podemos utilizar para terminar o nosso estudo sobre o substantivo. Lá no seu material de apoio você vai ter um jogo, né? Então você vai destacar esse jogo e vai embaralhar as peças. E depois você pode chamar algum responsável para brincar, já que nós não estamos em aula, já que você não pode estar com os colegas da turma. E aí você vai distribuir. E vamos ver quem começa, né, a rodada. Vocês deverão virar 2 cartas até encontrar o par da imagem. Então, a gente vai acabar encontrando os pares. Tudo bem? Então, esse é o nosso joguinho de hoje. Nós vamos finalizar dessa forma. Nós não vamos fazer a produção, tudo bem? E nós temos a nossa atividade de revisão, né? Revisão da unidade. Você vai responder e na nossa aula remota nós vamos corrigi-la juntos, tudo bem? Nós vamos estudar de maneira ao vivo na nossa aula remota. Eu espero muito que vocês consigam fazer as atividades. Lembre-se de responder suas atividades e espero vocês na aula remota. Beijinhos e até a próxima aula.